Alô, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Paz seja com todos nós nesse dia 12, de novembro de 2022. Graças a Deus, Estamos aqui vigilantes, perseverantes, Meditando, orando, vigiando, Graças a Deus. Pois é, irmãos viram aí a mensagem, que eu transmiti ontem. Infelizmente, nós não vamos poder fazer o ajuntamento lá no Caracuzinho, naquela escola lá que haviam prometido para a gente, Assumiram lá uns compromissos antes da gente, mas estão nos garantindo para dezembro, o segundo domingo de dezembro. Então vamos aguardar, Se aparecer aí algum outro local, aí a gente pode até fazer o ajuntamento domingo, Vamos ver se aparece, se Deus quiser, E amém, Vamos continuar aí, com os defensores da fé, Estamos falando aqui do Teófilo, que diz lá que os filósofos e os sábios da época lá, eles estavam fazendo acusações precipitadas, contra os cristãos. Acusação de canibalismo, Aí ele está refutando, Entre os cristãos, o que existe entre os cristãos é temperança, é continência, É monogamia, castidade, cumpre-se a lei. Não somos como vocês, gentios aí, Que são desregrados e estão aí em completa desobediência às leis naturais. Aí um argumento que ele utiliza também é a antiguidade da tradição cristã, Ele vai dizer que a doutrina cristã, ela não é alguma coisa recente, certo? Não é recente, nem fabulosa, É mais antiga e verdadeira do que todos os poetas, historiadores e filósofos, Aí ele vai dizer assim que uns disseram que o mundo era incriado. Um desses aí, Uns de historiadores e poetas e filósofos afirmavam que o mundo era incriado, Outros disseram ter sido criado. Então, falaram por conjectura, Ele dizendo, Eles não falaram por testemunho nem com provas. Aí ele vai dizer da necessidade da inspiração pelo Espírito de Deus para compreender as coisas, Compreender a criação, a redenção, E aí ele vai tomar alguns temas das escrituras hebraicas, Do Antigo Testamento, também do Novo, Ele vai falar da história do dilúvio, certo? Vai falar de Moisés, Ele vai dizer que Moisés e os seus, são 900 ou 1000 anos antes da Guerra de Troia, Vai falar da data do templo e do último profeta Zacarias, Vai falar dos escritos de Moisés, que são anteriores à criação dos reis, Dos deuses gregos, como Deus, Como Zeus, Que era tido como o rei dos deuses, O rei dos cretenses, Então ele está falando aí da cronologia, para provar que que a fé cristã não é coisa recente, porque ela deriva da fé, dos judeus, deriva da fé de Moisés, da lei de Moisés, E aí está dizendo que Moisés é anterior a todas aquelas coisas que tinham acontecido ou que estavam acontecendo na época. Ele faz uma cronologia do mundo,
Ele diz que de Adão até o dilúvio passaram 2.242 anos. Do dilúvio até o imperador romano Aurélio Vero, né, que é o Marco Aurélio, né, que reinou por volta do ano 180, né, em Roma, passaram-se 3.453 anos. Né? O que significa que de Adão até o Marco Aurélio, que foi a época que ele viveu, né, o Teófilo, passaram-se mais de 5.000 anos, né? Segundo ele. E aí ele vai dizer lá, né, que os deuses gregos, os filósofos gregos apareceram 200 anos antes de Cristo, 300 anos de Cristo, né? Certo? Bom, aí o outro apologista é um tal de Hermias, o filósofo, né? Então, nós já dissemos isso, que a maioria dos apologistas, né, e os polemistas também eram oriundos, né, da filosofia grega, né? Eles eram filósofos. Eles, né, viram que a filosofia não levava a nada, e aí então resolveram estudar o cristianismo e creram, né, e fizeram parte aí como membro da igreja. Então esse Hermes, o filósofo, ele vai tomar como tema o escárnio dos filósofos pagãos, né? Então os filósofos pagãos estavam escarnecendo, né, da verdadeira fé que era o cristianismo, que era a igreja, que era o cristianismo, né? Então ele começa citando o apóstolo Paulo aos Coríntios, que fala lá na sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, e a sabedoria deste mundo começou com a apostasia dos anjos, né? Então a sabedoria, a ciência, né, desse mundo começou com a apostasia lá do Éden, né? Esta é a causa pela qual os filósofos expõem suas doutrinas sem harmonia entre si. Ou seja, eles não são concórdios, não têm harmonia, né? Então, por isso é que ele diz que ela teve origem na, né, prevaricação dos anjos, né? Na apostasia dos anjos. Aí ele vai dizer que alguns deles, filósofos, dizem que a alma é fogo, né? Outros dizem que é ar, que é o caso dos estoicos, né? Outros dizem que é inteligência, outros dizem que é movimento, outro diz que é exalação, outro diz que é força que emana dos astros, né? A alma aqui ele está falando do espírito, né? O outro aqui diz que a alma, né, o espírito, é um número que se move, ou uma água fecundante, ou um elemento composto de elementos, ou a harmonia, né? Ou sangue, ou espírito, ou uma mônada, né? Então são muitos os discursos, né? É o que ele está dizendo, o Hermes, né? São muitos os discursos dos filósofos acerca desse tema, né? A alma. Ele vai dizer que são muitos discursos, né? São muitas as disputas, as discussões, né, de sofistas, de filósofos, de sábios. Então já naquela época tinha isso, né? Somente para discutir e não para encontrar a verdade. Então ele diz isso, né? Que o problema deles era discutir, falar, conversar, mas eles não estavam, na verdade, procurando a verdade. Não estavam procurando a verdade. Aí ele vai dizer que uns deles vai falar sobre o prazer, né? Que é um bem supremo. O outro dizia lá que era um mal. O outro dizia que estava entre o bem e o mal. E assim vai aí nos temas, né? Aí ele vai falar o tema da natureza da alma, como é que ele dizia? Uns diziam que ela era imortal, outros diziam que ela era mortal, né? Outros diziam que ela tem pouco tempo,
Outros dizem que ela se transfere para um animal, né? Quando alguém morre, né? Vai se transferir para um animal. Então é isso aí que o Hermes está colocando, né? As contradições entre os filósofos. Então, vamos parar por aqui. Amanhã nós continuaremos, se Deus quiser. Que o Pai seja com todos nós e amém.